que vem a pessoa que quer me humilhar? Por que vem a pessoa abusiva até mim? Se existem milhares, bilhões de pessoas no mundo e eu atraio essas pessoas. Será que não sou eu que tô jogando uma informação que tá fazendo essas pessoas se aproximarem? Eu tenho até uma história também do meu noivo, né? Como que é o nome dele mesmo? Vitor. Alô, Vitão, um grande abraço. Não está presente com a gente, mas com certeza está nos assistindo ou vai assistir em algum momento. Então, Ele tá assistindo. Um grande abraço. Queremos você aqui. Cara, é o Danilo Gentili. E aí, teve uma época que a gente ficou com um momento do nosso relacionamento ali que foi doído, assim, que a gente quase... Eu falo pra ele, a gente quase terminou nessa época aí. Teve. E assim, a gente tava desalinhado nessa época e me irritava muito a questão do futebol. Vitão camisa 10! Muito, assim, muito. Mas eram vários fatores que influenciavam, não era isolado o futebol em si. Sim. Mas é porque eu comecei foi ali depois da pandemia, então eu tive um impacto emocional muito grande, porque eu perdi algumas pessoas da minha família. Puta. Então já desestabiliza ali a vida da pessoa. E aí eu comecei também nessa época, foi quando eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho para trabalhar. Na verdade, nem trabalhar, ter o meu negócio ali, trabalhar sozinha. Mas eu tava tentando entender, né? O que eu ia fazer da minha vida. Sim. Eu entendi que o caminho não era lá, então eu precisei estudar. Dá uma pausa ali, estudar. Eu comecei a estudar sobre marketing digital, enfim, eu tava ali tentando me descobrir. E aí, então, eu ficava muito tempo sozinha em casa, porque eu saí de uma rotina de faculdade, academia, trabalho, muita gente o tempo inteiro. Aí vem a pandemia logo em seguida, aquele baque emocional. E sozinha. Aí, depois eu sozinha dentro de casa, ele não parou em nenhum momento. Ele continuou trabalhando mesmo na pandemia. E aí, eu me via sozinha durante a semana dentro de casa, assim, sem interações. Eu até gostava de ficar sozinha, mas já era... Foi demais, foram muitas coisas naquele momento. E aí, ele tinha o tal do futebol no sábado. Puta, no final de semana ainda, nem passei na quarta, hein? Não, tinha quarta e tinha quarta sábado. Ele é nos dois. Focado no futebol. E era de tarde ainda, não era nem de manhã. Então ele ia pro futebol na parte da tarde, chegava na parte da noite. Matava o sábado. Rendia. Aí matava o sábado. Aí ficava, eu já passo a semana inteira sozinha em casa. E aí chega no sábado, já perco o sábado. E aí é meio que... E aí, como é que a gente fica, né? Aí já fica no estresse, nem pra curtir domingo, já tá revoltado. Aí brigava no sábado, não tinha domingo. E na minha cabeça não fazia sentido e eu batia na tecla do futebol. E na cabeça dele, poxa, já trabalho a semana inteira, já tô trabalhando pra caramba, estressado também. O futebol no sábado é quando E da quarta-feira, né, que é time da quarta também. Hoje vai ter briga de novo. Time da quarta. E aí, no sábado, ele queria, depois de futebol, ficar lá com os amigos. E aí, enfim. Então, era briga por causa disso, basicamente. Então, assim... Era algo que podia ser alinhado e ajustado? Sim. Mas eu não dava o braço a torcer e nem ele. Porque na minha cabeça eu tava certo e na cabeça dele ele tava certo. Então a gente não conseguia entrar num acordo. Nossa. Então a gente tentava conversar. A gente queria, né? Mas eu não fazia sentido pra mim. Eu tava certa. E na cabeça dele não fazia sentido pra ele. Ele tava certo. Então imagina, quando a gente quer tentar resolver, mas não dá. Porque eu não vou abrir mão porque eu tô certo. E do outro lado também. E aí ele falava, não vou sair desse futebol. É o futebol... E aí, chegou no momento que a gente tava quase mesmo desistindo, assim. Cara. Por causa disso, assim, olhando hoje, é um motivo pequeno. Mas na época estabilizava tudo, né? Mas na época, por conta de tudo, daquele momento da nossa vida, talvez se fosse hoje, fosse diferente. Mas naquele momento, foi difícil de lidar. E aí, a gente tava meio que repensando. A gente só não tinha coragem, assim, de, sabe... Mas a gente também se amava e tudo mais, só não tava dando certo nesse sentido. Nossa. E aí, eu falei... Aí eu tinha que tomar a decisão, a tal da decisão que as pessoas não tomam. Eu falei, cara, eu quero, assim, eu não queria terminar, eu quero terminar, eu quero continuar nesse relacionamento. É um ponto, assim, idiota, olhando assim, por esse ponto de vista, por causa de futebol, não é nada, assim, grave. E aí eu tomei a decisão, não, eu quero continuar nesse relacionamento. Poxa, a gente construiu tanta coisa junto, o Vitor tem tantas qualidades, características, assim, que é um ponto aqui que... é esse ponto que não tá fazendo sentido. Aí eu tomei a decisão, não, eu quero continuar. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a trabalhar em mim. A não colocar energia nisso. Então,
se por esse motivo que a gente brigava, que isso me deixava irritada e era o motivo da briga de sábado que se estendia pro domingo, falei, não vai ser mais. Então eu comecei a transmutar esse meu sentimento. Então eu falei, isso não vai me irritar mais. E óbvio que no começo irritava, só que eu ia trabalhando isso dentro de mim. Então eu tirei o foco disso. E aí... O que você fazia? Eu, no começo, eu ficava, Você lógico, saía ou ele não? chegava, a vontade era de colocar tudo pra fora, mas eu falava, não, tá tudo bem, isso não vai me irritar, vou pensar nas coisas positivas, então eu lembrava das coisas boas e não focava nesse negativo. E aí eu falava, mas ele vai sair desse futebol, vai sair desse futebol. E pra ele, não, impossível, eu não vou sair, é meu futebol, com os meus amigos, ele tinha essa decisão nele. Até que corta para... um dia aleatório, corta a cena para um dia aleatório, que ele vira e fala... Aí ele começou a ir menos, né? Com menos frequência. Faltar um sábado? Falta um sábado, daqui a pouco falta o outro, daqui a pouco não foi um mês, mas... Não, mas eu vou. Aí, um dia aleatório, foi diminuindo a frequência. E eu quieta na minha, né? Que bom, né? Mas tudo bem. Aí até que chegou um dia que ele virou pra mim e falou, vou sair do futebol, vou tirar meu nome lá, porque eu não tô indo. Aí eu falei, eu criei minha realidade, né? Aí. Então, eu sabia que ia chegar esse dia. Eu tive paciência e aí eu conduzi a minha energia pro foco certo e eu tive o resultado. E era algo que ele falava que era impossível. E aí eu bato na tecla, não existe nada impossível. Mano. Esse é um exemplo de que não existe nada impossível. Então, todas as vezes que alguém fala, isso é impossível, não existe nada impossível, gente. Não existe mesmo. Porque a gente consegue influenciar as outras pessoas. Nós vivemos num esforço colaborativo. Todo mundo, a gente está se influenciando de certa forma, né? E a gente se atraiu de certa forma também. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, né? Uma pessoa, às vezes, que vai falar pra você o que você precisava ouvir naquele dia e por que essa pessoa vem parar ali na sua frente? E muda tudo. Porque você tava operando naquela frequência e aquela pessoa fez sentido de aparecer ali pra você. Enfim, então tá todo mundo contribuindo com a realidade do outro. Então, tudo que eu enxergo na minha vida... Então, eu tô passando por uma situação indesejada, né? O cara se afastou de mim. Eu quero muito viver esse relacionamento. E ele se afastou do nada. Então, uma situação indesejada, que eu não queria que acontecesse. Ele faz parte... É como se a gente vivesse, assim, numa peça de teatro e cada pessoa faz parte dos nossos personagens. Os personagens fazem parte da nossa peça. Da nossa peça, Então, se ele tá ali na sua vida, te entregando aquela informação de se afastar de você, é porque ele tá colaborando com aquilo que você acredita sobre você. E assim como você... Isso aí foi... Caralho. E você tá colaborando para as coisas que ele acredita sobre ele. Como é que fala? Se pega pra... Você já viu aquele lance da constelação dos bonequinhos ou não? Você foi falando, eu comecei a imaginar isso ali, só a vida, né? E os bonequinhos em volta, você consegue olhar dessa maneira, você consegue... A constelação ajuda nisso, você conseguir enxergar o que cada pessoa tá fazendo na sua vida e por que elas estão ali, sabe? Porque na nossa vida, cada um é protagonista da própria vida. Então, eu sou protagonista da minha, você é protagonista da sua. E esses personagens? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que essas pessoas estão fazendo parte do meu teatro ali? Da minha vida? Por quê? Poderiam ser outras pessoas. Por que vem a pessoa que quer me rejeitar? Por que vem a pessoa que quer me humilhar? Por que vem a pessoa abusiva até mim? Se existem milhares, bilhões de pessoas no mundo e eu atraio essas pessoas, será que não sou eu que estou jogando uma informação que está fazendo essas pessoas se aproximarem? Então, será que não tem que olhar para mim? Porque eu posso atrair as outras, porque existem as outras. Nossa. Né? Você sabe uma brisa que a gente fala aqui, assim, uma brisa que eu tinha? Era assim... Nos contatos de WhatsApp que você tá conversando ali. Quando você abre o seu tela do WhatsApp, tem os contatos ali que... Últimas pessoas que você conversou. Eu ficava assim, quem que será que vão ser as pessoas daqui a um ano que vão estar na minha lista aqui das últimas conversas? Verdade. Porque são as pessoas que eu tô atraindo. Aí hoje eu olho assim, tem um monte de gente que eram muito distantes. Sabe que você fala assim, caralho, hoje em dia eu tenho o WhatsApp dessa pessoa, eu troco ideia com ela. Você, como assim?
Sabe, tipo, é muito doido. Então, eu fico, sempre olho e falo assim, mano, olha, quem é esses caras que tá aqui agora? Quem que será que vão ser os próximos daqui a um ano? Legal. É a realidade que você cria, ali tem o reflexo da realidade. Aí você tá lá só, meu, os amigos que eu cresci, hoje em dia nem aparecem na lista. Nem conversa, assim. Hoje mesmo eu saio com um amigo que eu cresci com ele, assim, que fazia muito tempo que a gente não se via. Mas é que a realidade vai tomando, a energia de cada um vai por um caminho. E não tem como você forçar que vocês estejam juntos por conta da criação da infância, sabe? É muito louco isso. Então a energia confirma muito nisso. Olha, então, repara nisso depois, você vai ver. Eu É nunca tinha doideira. parado pra pensar, né? De olhar o WhatsApp. É muito pra louco ver. as conversas. Legal esse insight. E essas pessoas que estão ali no seu WhatsApp, elas são reflexo de quem você se tornou, Isso. né? Da Essa é a pessoa que grande você sacada, é né? hoje. Então, igual você fala, quem será que daqui a um ano, quem vai estar aqui? Vão ser as pessoas que vão refletir, se conectar com quem você será daqui a um ano. Olha os acessos que você construiu, né? Tipo, as que você conseguiu ali. Nossa, isso é bom. Você vai subindo de frequência e aquilo ali vai mudando. Seu ambiente muda vai muito. mudando, seus pensamentos vão mudando, seus negócios vão mudando, sua vida vai mudando. E as pessoas vão se conectando. As pessoas que vão estar ali no seu cenário são as que vão estar se conectando com aquela realidade que você está operando naquele momento. Foda.